Bom, você sabe que o pai, quando faleceu em 76, sempre já havia só no Brasil o bipartidarismo, né? Arena e MDB. E essa foi uma dos grandes questionamentos, muitas vezes, que começa na eleição de 74, né? Que o pai ainda vivo, até conversando com o Brizola, quando eles se reconciliaram, diz, não, Leonel, mas foi tu que apoiou esses pessoal do MDB, né? Você apoiou lá no Rio Grande do Sul, esses são as pessoas que não querem que nós voltemos ao país. O Brizola repetia muito isso depois de 79, quando veio a anistia, sobre a recriação do PTB. Nós fizemos com ele em 77, eu me lembro que ele foi expulso do Uruguai, não é? Nós estávamos lá naquele momento, e ele foi novamente ele foi para Nova York, ficou entre Nova York e Lisboa. E nós fizemos em 78, foi o primeiro congresso do chamada Carta de Lisboa, dos exilados que estavam todos ainda no exílio, e era o PTB, era a vontade de voltar ao Brasil, que já se previa a anistia em seguida, e reconstruir o PTB, que lamentavelmente, quando nós chegamos, foi retirado do Brizola, foi dado para Ivete Vargas aqui, que era ligada naquele então ao Golbery e tal. O Brizola perde a sigla e temos que partir para o PDT, que no começo, inclusive, era PTD, depois que se trocou para PDT, para mostrar o caráter democrático do novo trabalhismo, enfim. A luta para fazer o PDT, reconstruir o PDT, que naquele momento tinha que ser feito em 80, 81, que nós começamos a caminhar pelo Brasil, cada um com uma missão diferente para reconstruir o partido. Foi uma luta difícil, porque o PTB era uma sigla muito arraigada, as origens nossas de Brizola, de Getúlio, de Jango. E nós reconstruímos o PDT. Aí veio as eleições de 82, as primeiras que foram para governador, dentro do processo aquele de abertura gradual que estava sendo ainda com Figueiredo. E na eleição de 82 veio a vinculação do voto ao partido, o voto vinculado. Até o Tancredo tinha feito o PP também, e ele retornou ao MDB, e nós continuamos fazendo o PDT. Então, o trabalhismo, o PTB hoje, nós estamos vendo aí até, lamentavelmente, como foi, né, dirigida essa sigla para o apoio às forças antipopulares, que hoje nós temos aí, vendo essa sigla tão importante para o trabalhismo, estando na mão aí de pessoas que não representam realmente o trabalhismo, e hoje é mais um daqueles partidos. Então, nessa construção do PDT, eu fiquei por muito tempo, mas eu tive que... nós projetamos o Instituto Presidente João Goulart, que uma dos seus projetos mãe, vamos dizer assim, o projeto mais importante do Instituto era a construção de um memorial em Brasília, que foi inclusive proposta do Niemeyer para terminar de compor o eixo. Nós demoramos muito tempo para aprovar todo o processo de cessão de uso do terreno, passou por 4 governos. E nesse período de 7 anos que durou esse processo administrativo, nós conseguimos realizar a cessão de uso no final do governo Agnello. E o PDT tinha eleição, o PDT apoiou o Rodrigo Hollenberg, que era do PSB, e para nossa surpresa, para minha surpresa, em seguida, em maio depois que ele assumiu, quando nós botamos os tapumes nos terrenos, ele cassou a cessão de uso do terreno, e
E o PDT tinha apoiado, né? Fazia parte da base do governo Hollenberg. Nós discutimos internamente dentro do partido sobre essa posição do PDT continuar com o apoio quando o Hollenberg caçava Jango pela segunda vez. Não é? Uma vez que, enquanto a nação naquele momento estava resgatando a história do trabalhismo, a história de Jango, a história das lutas democráticas que geraram o golpe de 64, o Congresso já tinha devolvido o título de presidente da República, cassado pela ditadura, o governo tinha prestado as honras de chefe de Estado quando nós fizemos a exumação pela suspeita da sua morte. O próprio Congresso Nacional tinha anulado aquela sessão absurda dirigida pelo Aulo Moura de Andrade na madrugada do dia 2 de abril. Enquanto tudo isso estava sendo revisto, o Hollenberg, dito socialista, né, entre aspas, caça pela segunda vez. E nós abrimos essa discussão dentro do partido e o partido decidiu continuar com o apoio. Então não me restava outra alternativa a não ser dizer: vocês fiquem então com o partido e eu fico com a história de meu pai e vou me sair do partido, porque eu não admito que isto possa dar continuidade, né? No momento que hoje eu sei que ele não é socialista, o socialista Hollenberg, ele é socialite e responde pelas elites de Brasília, que até hoje ainda tem essa restrição a Jango e a história para que nós possamos reconstruir a história das lutas pelas reformas de base. Então encontrei no Partido Pátria Livre, um partido que tem no seu programa e nos seus estatutos a reconstrução dessa luta trabalhista. A discussão hoje no Brasil é a perda dos direitos trabalhistas que nós estamos vendo aí, que são direitos já adquiridos, que nós temos que rever essa proposta, não é? E o projeto de nação que foi impedido de ser desenvolvido aqui no Brasil em 1964. Porque durante 21 anos de ditadura, não só se produz um esquecimento do que foi o projeto de nação, como se ataca aquele projeto de nação que tinha grandes homens, né? Sim. Era um projeto de nação que torna como um governo, os 21 anos de ditadura, que foi deposto por uma revolução popular, civil-militar, quando na verdade foi um golpe patrocinado pelo Departamento de Estado americano. Todos nós hoje sabemos disso, a 4ª Frota Americana na costa brasileira, e impediu esse projeto de desenvolvimento nacional que era proposto com o governo João Goulart, que era composto que a ditadura por longo tempo não só escondeu, como tentou difamar, né, aquele grupo de jovens na época, né, que queriam uma nação nova, uma nação mais nacionalista, uma nação com propostas na educação, propostas na sua soberania, na sua política externa. E isto tudo nos leva hoje a fazer esse resgate de tudo isso. Porque o Brasil tinha homens que compunham esse governo, como Santiago Dantas, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Anísio Teixeira, Evandro Lins e Silva. Eram grandes nomes de jovens que queriam um Brasil novo. E essa é a nossa missão de resgate. Eu acho que nós vivemos hoje um entreguismo desse governo Temer aí que já acabou, e não se deu conta que já acabou, e nós devemos ter conosco mesmo o compromisso desse resgate. Propor, dentro dessa linha trabalhista, uma nação nacionalista, uma nação que resgate a nossa soberania, que resgate para o povo brasileiro, não é o risco de nós perdermos as empresas estratégicas, e principalmente hoje nós temos o dever de enfrentar esse sistema rentista. Eu acho que uma das propostas, né, das tantas propostas das reformas de base, era o enfrentamento, não é, com esse capital externo que nós estamos vendo hoje drenar todas as possibilidades de recursos de investimento na área social que nós temos aqui no Brasil. Você mencionou aí um conjunto de quadros aí do governo Jango, que era um time excepcionalmente brilhante. E mesmo se você pegasse a UDN, você tinha lá figuras
intelectualmente esplendorosas. Hoje, quando você olha o panorama político, a que você atribui esse empobrecimento intelectual do Brasil? Eu acho, Nassif, que nós vivemos aí um modelo de democracia que nós não soubemos cuidar, né? Nós passamos 21 anos lutando para restaurar a democracia, mais 10 anos para nós termos a primeira eleição, né? Em 89, direto à presidência da República, e depois nós criamos um modelo de representatividade, que é isso que nós temos hoje no país. Não é? Nós temos um congresso composto por pessoas que não representam mais o povo brasileiro, representam as empresas que os colocaram ali. Hoje uma eleição para deputado federal por São Paulo é 15, 20 milhões. Não é? Então, essas pessoas que são financiadas por esses grandes grupos, monopólios, formam essas bancadas, bancada da bala, bancada ruralista, bancada... Ou seja, são mais corporações de bancadas do que propriamente representatividade popular. E então o que acontece? A grande intelectualidade hoje já não participa mais. Nós temos um congresso que nós não temos um cientista para debater energia atômica, por exemplo, que é uma necessidade que nós temos que defender a nossa matriz energética. Por quê? Porque o cientista não tem 15 milhões de reais para colocar numa eleição. O cientista não tem os votos suficientes na área que ele atua para debater isso. Então nós temos uma democracia empobrecida no que tange a representatividade popular. E isso é uma das coisas que eu acho que nós devemos pensar em modernizar essa nossa democracia, fazer uma democracia mais participativa, né? Que os movimentos sociais, que os sindicatos, que todas as categorias que representam de uma forma ou de outra categorias da nossa sociedade tenham participação nos orçamentos das autarquias, dos ministérios, ou seja, para que nós tenhamos mais representatividade e mais ações dirigidas realmente ao interesse público e não ao interesse particular dessas pessoas que chegam ao Congresso e chegam a esse tipo de negociação que nós temos hoje, muito espúria, né? Eu queria pegar um ponto lá, eu sei que você era muito pequeno ainda quando teve o golpe, mas além daqueles inquéritos policiais militares, tem episódios, tinha o Santo Valles, que era um colombiano que veio para o Brasil e se aproximou do Brizola e do seu pai, tentou influenciar o Correio da Manhã e tudo. Ele foi preso por um delegado de polícia, um delegadinho de polícia. Foi preso, jogado numa cela lá, pelado, porque diziam que ele... o mesmo golpe que aplicaram no Samuel Weiner, que ele tinha dado a origem dele, do país, errado, uma coisa. Nessa época dava para sentir essa instabilidade, essa possibilidade de a qualquer momento o correligionário ser preso. Eu digo antes do golpe. Olha, eu saí eu saí com 7 anos do país em 64 e eu não cheguei a sentir essa instabilidade, mas evidentemente que no final do governo João Goulart existiu um processo de desestabilização do país, né? Jango mesmo, na própria esquerda, ele sofreu algumas pressões, inclusive quando ele pede o estado de sítio ao Congresso brasileiro, ele teve que retirar, se enfraquecendo politicamente, porque a própria esquerda, aquela frente que existia, frente parlamentar nacionalista que existia, ela ia negar o pedido para Jango, e ele teve que retirar, enfraquecendo essa... E aí começaram, evidentemente, alguns movimentos, né? Reforma agrária, reforma... ligas camponesas, enfim, já num processo de desestabilização, né? Que era o argumento que o próprio golpe necessitava e que hoje nós conhecemos as acusações que o governo João Goulart sofria de ser comunista, de querer implantar o comunismo, uma república sindicalista no país, quando na verdade as propostas nacionalistas eram propostas para tirar o Brasil e desenvolver o mercado interno como uma forma de... Veja só, ele foi acusar a reforma agrária de Jango, nós conversando várias vezes, foi a reforma agrária melhor projetada. Aquela ao lado das ferrovias? Das ferrovias, das rodovias federais, dos açudes.
mas foi acusado de comunista. Nós tínhamos 70 milhões de habitantes, mais ou menos, na CIF. 75% da população naquela época morava no campo, apenas 25% na cidade. Hoje nós temos uma inversão de tudo isso. Então, veja só, qual é o comunismo que existe em dar, naquela época, 10 milhões de títulos de propriedade para cada novo agricultor que viria a desenvolver o mercado interno, 10 milhões de novos tratores, 10 milhões de implementos agrícolas, semente, equipamentos, bombas d'água, motores. Então, nós temos aí esse processo já no final do governo João Goulart de completa programação de desestabilização. A grande mídia, o próprio Congresso Nacional, que foi eleito em 62, que foi alvo, inclusive, de uma CPI, que nós, inclusive, temos essa CPI no Instituto. É do IBAD lá? É do IBAD, a CPI do IBAD, que foi presidida pelo Ulisses e, posteriormente, o seu relatório veio o golpe, não houve conclusão da CPI. Nós temos aí vários processos de estabilização, o IPES, né, comprando redações de centenas de pequenos jornais pelo país, que a partir de janeiro de 63, quando o plebiscito devolve a Jango os poderes presidenciais, e ele parte para as reformas de base com mais autonomia, foram feitos mais de 200 filmetes contra o governo João Goulart, que durou até 64, ou seja, um filmete a cada 2 dias de governo. Coisa, né? Então nós temos aí uma desestabilização que provocava esse tipo de coisas, né? E as pesquisas da época lá davam uma aprovação total às reformas de base. As reformas é o candidato dele. Ou ele, se pudesse ser candidato novamente, ele ganharia. Parece que perderia só em Belo Horizonte para o Juscelino e Fortaleza. Ele contra o Juscelino também? Já dizia essa pesquisa, toda ela. Essa pesquisa teve aqui, eu acho que na USP, né? Era do Ibope. Do Ibope, do dia 15 de março de 64. Então você veja que existia um clamor popular pelas reformas. Aliás, o Brasil vivia uma época de efervescência cultural, de manifestações públicas, se debatia política nos diretórios acadêmicos, nos estudantes. Surge a Bossa Nova, o Teatro de Arena, o Cinema Novo do Glauber. Era um país em ebulição cultural que queria avançar na distribuição de renda, na justiça social. Na minha cidade, no interior, tinha uma semana do estudante só para secundarista, que não tinha faculdade lá. E os temas eram discutir Nordeste, discutir reforma. Pois era um país... E, lamentavelmente, os 21 anos de ditadura não só trouxeram o retrocesso na área de direitos humanos, de sequestros, desaparecimentos, de mortes, de tortura, de violações, como também produziu um vácuo de intelectualidade e de desconhecimento da política brasileira em 2 gerações. E, de certa forma, o que nós estamos hoje presenciando aí, pessoas que nunca conheceram o que foi uma ditadura, ficarem vociferando aí pelas esquinas a volta do sistema ditatorial. Então, Vicente, como é que foi o reencontro do seu pai com Lacerda, quando vem a frente ampla? Pois foi interessante. Seu pai, ele tinha uma fama de não guardar ódio. Não, ele inclusive, nesse livro, eu escrevi um livro na CIF Jango e eu, que tu tivesses, inclusive, lá, eu conto esse encontro com Lacerda, que foi um negócio que, inclusive, também houve uma divisão entre Jango e Brizola lá no exílio sobre isso, que o Brizola, naquele momento, disse que o Dr. Getúlio estaria se remoendo no túmulo com o encontro do Jango e do Lacerda, que ele não assinou a frente ampla com Lacerda, Jango e Juscelino, mas ele tinha realmente um espírito público muito aguçado. Ele entendia naquele momento que o Brasil precisava de um diálogo nacional, e o combate à ditadura pela via política era mais importante que as diferenças que ele tinha com Lacerda. Tanto é que ele disse ao governador do Lacerda, quando chegou lá: olha, governador, você está aqui na minha casa, meus filhos estão estudando em espanhol,
não é por sua culpa. Mas as nossas divergências nós vamos resolver depois. Primeiro o Brasil. E aí quando ele faz a Frente Ampla. Então ele tinha realmente esse espírito público de colocar os interesses brasileiros, os interesses do povo brasileiro, dos trabalhadores, do qual ele, em certa forma, foi o grande herdeiro, não é? Do presidente Getúlio Vargas naquele momento. Ele tinha sido ministro do Getúlio, quando ele deu 100% de aumento do salário. Sofreu também o manifesto dos coronéis, que vieram a ser os generais de 61 e 64. Então ele tinha esse espírito público de desprendimento e de não geração do ódio quando se fala em política nacional e em prol daquilo que ele entendia naquele momento que era o fundamental, que era derrotar a ditadura brasileira. Havia uma desconfiança recíproca entre ele e o Juscelino? Não, ele nunca falou nisso, não. Ao contrário, ele sempre achou... Claro que aquela aliança PSD-PTB que levou ao governo era uma aliança até porque a origem é a mesma, né? O Getúlio cria os dois partidos, né? Cria o PSD e criou o PTB na época. Então não tinha assim, tinha divergências de atuação, não é? Até porque o PSD, com a possibilidade do Juscelino vir a ser o candidato em 65, retirou o apoio no último momento ao PTB na questão das reformas de base, né? Tá. E ele não tinha, após o golpe que nós chegamos no Uruguai, ele se pensava num primeiro momento que aquilo ali seria apenas mais uma das tantas quarteladas que o Brasil já tinha tido, enfim. Mas ele se deu conta que não. O Juscelino, lamentavelmente, apoiou o Castelo, pensando na eleição de 65, e foi vítima da própria ditadura. Todos os lideranças. Então, ele não tinha assim maiores diferenças. O seu pai, com 20 e poucos anos, era um dos maiores invernistas do país, né? Como que ele, depois que vocês vão para o Uruguai, como que mantém os negócios aqui ou transfere tudo para lá? Bom, num primeiro momento foi uma grande dificuldade, porque os inquéritos, os IPMs, né, eles bloquearam todos os bens do pai aqui, com a acusação de que poderiam ser oriundos de malversação de fundos e tal, mas tiveram que, em 6 meses, devolver tudo, inclusive tiveram que até pagar. Ele era um dos fornecedores do Terceiro Exército, de carne do Terceiro Exército, tiveram que reconhecer isso. E ele em seguida, depois, sentindo que o golpe ia se consolidar e que o exílio seria longo, ele vende alguns bens aqui no Brasil e começa de novo a sua vida, né, no setor primário, lá no Uruguai, plantando arroz, criando criando gado, que era aquilo que ele sabia fazer, mas nunca deixou, ao fazer esse reencontro com a sua juventude, com a sua tradição, ele nunca deixou de lutar politicamente por uma opção política no Brasil. Agora, dizem que de vez em quando algumas pessoas atravessavam clandestinamente a fronteira para ir tocar música brasileira lá na sua casa, é verdade? Não, iam muitos amigos e tal, mas por outra parte também, Nassif, ele dizia que o exílio ele dizia que o exílio era uma invenção do demônio, porque torna as pessoas tipo mortos-vivos, respiram, mas não conseguem caminhar livremente pela sua vontade, não é? E por outro lado, também tinha muita gente, brasileiros, que lá no Uruguai atravessavam a rua para não se comprometerem. Então, né, não é muito o exílio é uma palavra que muitas pessoas conhecem, mas poucas pessoas sentiram. Ele é um período difícil, né? Um período que faz das nossas vidas uma verdadeira hecatombe naquilo que a gente tem que diariamente se justificar, e a gente aprende a ser no exílio aves migratórias, e nós
Passamos por isso lá no Uruguai, depois veio o golpe no Uruguai. Primeiramente nos receberam muito bem, depois, evidentemente, por orientação do Terceiro Exército, em 73 o Uruguai sofreu o golpe, aí passamos pelo Paraguai, fomos para a Argentina no retorno do Perón, e chegou a um certo ponto em 76 que já nós, os filhos, já estávamos na Europa, e ele estava como um fugitivo procurando o destino do galpão, né? Que coisa, que coisa. É. Vocês vêm para o Brasil quando? Bom, eu vim para cá a primeira vez quando ele faleceu, em dezembro de Foi a primeira 76. Não, eu já tinha estado aqui, mas assim, De onde passagem, senhor? quando faleceu o meu tio, que era casado com a irmã dele, em eventos assim, completamente Mas urgentes. de morar vamos dizer. mesmo? Não, morar mesmo nunca. Não. E nesse exílio, a relação dele com o Brizola era uma relação afetiva, uma relação... Não, eles no começo sim, inclusive quem tirou o Brizola do Brasil foi ele. Ele tinha um aviãozinho e a operação da retirada do Brizola lá no Rio Grande do Sul foi feita com ele. Mas o pai tinha divergia em algumas coisas politicamente com o Brizola, que era a nação política. Ele achava que a ditadura estava muito forte e que a luta armada contra a ditadura era jogar companheiros numa fria, quer dizer, disse muitas vezes ao Brizola, você vai jogar nossos companheiros numa luta fratricida, e não é justo que nós aqui do exílio coloquemos os companheiros numa luta onde a ditadura é tremendamente mais poderosa do que as nossas forças. E se afastaram até poucos 2 ou 3 meses antes da morte de meu pai, que ele passou lá e se reconciliaram. Mas eles tinham essa divergência, inclusive, nessa questão da posição política no Brasil. Ô, José, nessa sua candidatura, quem são os nomes que você está disposto a trazer para a cena intelectual e política que representam esse trabalhismo histórico? Olha, nós temos dentro do PPL uma luta primeiramente de construir. É um partido novo, né? Porém ele está se agigantando nas suas propostas do resgate dessas lutas trabalhistas. Recentemente, inclusive, nós tivemos a satisfação do Carlito, do neto do Brizola, que foi ministro do Trabalho, compor os nossos quadros. Nós estamos montando devagar esse processo de construção desse partido, dessa luta, até porque, Nassif, é uma luta muito difícil, é uma luta bela, bonita, mas com esta reforma, né, esta legislação eleitoral que nos impuseram, é uma luta, veja só, os 4 maiores partidos, PT, PMDB, PSDB e PP, eles criam um fundo se criou um fundo eleitoral do qual nós participamos aí com 2% dividido entre todos os partidos, porque nós, ao ser um partido novo, nós não temos representatividade, então não tem como ter acesso a isso. Nós não temos tempo de televisão, nós não vamos participar dos debates. Então é uma luta difícil, mas é uma luta que constrói, não é, o interior desse sonho que a gente tem de libertar o Brasil e retomar aquele projeto de nação brasileira com propostas nacionalistas que hoje sangram o nosso país, né? De enfrentamento. Eu diria que eu acho que essa luta tem que ser enfrentada abertamente, né? O sistema financeiro hoje drena de nossos recursos aí 400 bilhões por ano e não existe país que possa atender às necessidades sociais de educação, de saúde pública, de segurança, com uma drenagem desse tamanho somente para o sistema financeiro. Sem contar as remessas de lucros, que também eram uma lei, uma das propostas de reformas de base de 1964, que era o controle da remessa de lucros, que hoje no Brasil, entre remessas de lucros e royalties, nós estamos em torno aí de 175 bilhões de reais por ano. Então são drenagens que nós temos que enfrentar. Não basta fazer política pública de convivência com esse sistema se nós não atacarmos
o âmago da questão, que é essa questão.